Boa noite, meus irmãos. A graça do nosso Deus seja sempre com todos nós. Vamos continuar então, vamos caminhar. Apocalipse capítulo 5. Hoje nós veremos a visão do livro que há de ser aberto, quem há de abrir esse livro, quem é o digno de abrir esse livro e como isso vai ser feito. Apocalipse capítulo 5. É importante nós entendermos algumas coisas. A primeira delas é que, depois de João ter escrito aos seus destinatários, depois dele ter escrito as suas 7 cartas, depois de ter apontado alguns problemas e também apontado o lado positivo das 7 igrejas que eram as destinatárias desse livro, João, então, é levado a enxergar, foi mostrado a ele aquilo que não só estava acontecendo, mas também aquilo que haveria de acontecer. É muito importante que todos nós que entendemos que as 7 igrejas são os seus destinatários, de que as 7 igrejas já apontam algumas figuras de linguagem, já ilustram algumas figuras de linguagem e trazem os seus significados para nós, para que possamos entender o que o livro quer dizer. É importante nós entendermos que o livro do Apocalipse não é um livro que fala especificamente ou só especificamente de futuro. Ele fala de coisas do presente e coisas que estão acontecendo e, obviamente, coisas que ainda hão de acontecer. Um dos grandes erros que acaba fazendo com que interpretemos o livro do Apocalipse de forma errônea, é justamente por achar que é um livro de coisas, especificamente de coisas que vão acontecer, que não estão acontecendo, que vão acontecer, e que há uma geração que será sorteada dentre todas as gerações, desde da Assunção de Jesus até o dia em que isso vai acontecer, uma simples geração que vai ser sorteada e que todas essas coisas vão acontecer. Isso aí é um dos grandes erros e um erro muito comum que é dado ao interpretar o livro do Apocalipse, só que não. Como a gente tem visto, as igrejas são verdadeiras, esse livro é verdadeiro, ele precisa fazer sentido àquelas 7 igrejas que passaram por tudo o que elas estavam passando, e a sua inspiração, ela se dá à perfeição da sua inspiração, por isso está contido no que nós chamamos de Bíblia, é um dos 66 livros. A inspiração se dá porque ela valeu para aquele povo e vale para todas as pessoas que vão ler o livro até o dia da volta de Cristo. Vimos também, no primeiro domingo, com o reverendo Luiz André, que a primeira coisa que João enxerga é de que quem está sentado no trono não é o imperador. Quem está sentado no trono não é César. Quem reina sobre toda a terra não é César. A primeira coisa que João enxerga quando é posto para ele a visão é de que havia um rei sentado no trono. E essa visão é muito parecida com a visão de Isaías, quando o rei então morre e as pessoas ficam agoniadas porque o rei havia morrido. E Deus faz questão de dizer a Isaías, assim como faz questão de dizer a João, de que o rei que reina, que governa todas as coisas, não é este rei físico que se senta no trono, mas aquele que criou e que rege todas as coisas. Isso serviu para acalentar aquele povo, isso serviu para dar esperança para aquele povo de que tudo o que estavam passando, as sinagogas de Satanás, as perseguições e todas as mazelas que nós vimos que as 7 igrejas estavam passando, isso serviu para acalentar eles, para que eles pudessem entender de que aquele que reina, aquele que governa, aquele que rege todas as coisas, não é César e muito menos os judeus ou mesmo os gregos, nem os latinos, nem os judeus e nem os gregos. Mas aquele que rege todas as coisas, aquele que governa todas as coisas, é exatamente aquele que se encontra sentado no trono, aquele que se encontra reinando e governando todas as coisas. E aí, então, chega o momento de saber o que é que esse que reina e governa todas as coisas vai fazer no meio desse mundo caótico em que vivemos, esse mundo que caducou,
e que o que vai acontecer, como é que ele vai fazer para reger todas as coisas. E aí então chega a visão que João tem e que ele traz para nós na noite de hoje. Assim diz o texto para nós: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e o cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Louvado seja o teu nome, Deus, por essas palavras que trazem esperança para nós. Louvado seja o teu nome por essas palavras que trazem alento aos nossos corações. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra viva, Senhor, traz vida para todos nós. Te suplicamos, ó Deus, que tu abra os nossos olhos, para que possamos enxergar aquilo que os teus servos enxergaram ao receber essa carta. Que tu abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir aquilo que os teus servos ouviram ao ser lida essa carta para eles. E, acima de tudo, que tu abra os nossos corações para que possamos te amar mais e mais, assim como os teus servos te amavam quando liam essa carta. Bendito seja o teu nome, ó Deus eterno. No nome do Senhor Jesus é que nós te oramos, hoje e sempre. Amém, Pai. Meus amados irmãos, como falei para vocês, aquilo que parecia ser a grande salvação e a grande solução acabou não se concretizando da forma como se haveria de acreditar. Quando eles viram, quando se viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, quando viram a forma como este trono era constituído, como viram como toda a sala do trono ela foi desenhada, ela foi pintada da mesma forma como acontece em Ezequiel, da mesma forma como acontece em Zacarias e da mesma forma como acontece em Isaías. Quando se viu todas essas coisas, aquilo que parecia ser o poder que haveria de resolver os problemas de Israel, simplesmente acabou não se concretizando porque era poderoso demais, era grandioso demais para que pudesse a própria humanidade contemplar aquilo ali. O Senhor sentado no alto sublime trono era algo que nem sequer os anjos, o arcanjo, os querubins e os anjos poderiam contemplar, até que na visão de Isaías eles haveriam de cobrir o rosto, porque não poderiam contemplar a glória desse Deus. Só que ficava a grande dúvida, ficava a grande questão era de como era que esse rei
ia resolver esse problema da humanidade. O mundo havia caducado, não tinha mais jeito, não tem mais conserto, não tem mais o que se fazer, mas mesmo assim o povo de Deus estava passando por dificuldades. O povo de Deus, como a gente viu nas 7 cartas, estava sendo não só perseguido, mas sendo perseguido pelos seus próprios irmãos judeus, sendo perseguido pelos latinos e sendo perseguido pelos gregos, até porque quanto mais você confessava crer no nome do Cordeiro, no nome de Jesus Cristo, mais você tinha sanções na sua vida. E aí a ideia que João demonstra para nós é de que era necessário saber o que é que esse rei, esse grande e todo-poderoso rei, haveria de fazer para poder dar esperança para o povo. O que é que esse grande rei, que estava sentado no trono, ia fazer contra as forças daquele que estavam intentando contra a sua igreja, intentando contra o seu povo. O que é que esse grande rei, todo-poderoso, exaltado, que foi cantado, que foi feito até música para ele, louvores para ele no capítulo 4, o que é que esse rei, em que todos os 24 anciãos, os 4 grandes anciãos, os anjos, o que é que esse grande todo-poderoso rei, que todos exaltavam, haveria de fazer para tentar resolver o problema? E aí João, no capítulo 5, ele diz que vê 4 coisas. E aí vê se você enxerga o que eu enxerguei. Quando você olha no verso 1, você vê que começa dizendo assim, vi. O verso 2 também aparece, vi. No verso 6 aparece, então, vi. E no verso 11 aparece de novo, vi, e no caso acrescido a vi e ouvi. Então você percebe que João, a visão dele do que Deus há de fazer, a visão dele do que do que esse que está sentado no trono há de fazer, e que isso haveria de trazer alento para o povo de Deus, ele vê 4 partes. Isso é bem importante nós entendermos, porque João ele não é linear. Todas as vezes que João escreve, ele não escreve de forma linear. E dos grandes problemas ao se interpretar o próprio Evangelho de João é justamente por conta da temporalidade do Evangelho, dos acontecimentos do Evangelho, que eles não acontecem de forma linear. Por exemplo, João remete à ideia de que existiram 4 Páscoas. Não necessariamente porque são 4 Páscoas que aconteceram enquanto Jesus se encontrava na terra. E aí fica algumas dúvidas a respeito de que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam de 3 Páscoas, João fala de 4 Páscoas. E aí acredita-se que qual deles está certo. Mas é porque João, ele não escreve de forma linear. Ele simplesmente é como se estivesse nesse lugar aqui em que nós estamos, da visão que eu tenho de vocês e não da que vocês têm de mim, mas da visão que eu tenho de vocês é como se João ele olhasse para cá especificamente e fosse descrever como era esse altar. Depois que ele parasse de descrever o altar, ele virava para a esquerda dele e ele passava a descrever como era a parede na esquerda, depois a parede da direita e assim sucessivamente. O que não necessariamente isso era de forma linear. Ele escreveu o que aconteceu aqui, concomitantemente, depois ele vai parar para escrever a parede da esquerda e, consequentemente, o templo. Ele escreve as cenas, ele descreve as cenas, só que todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando você ler o livro inteiro, todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece no capítulo 5. Ele vê essas 4 coisas, que ele divide essa visão dele, essas 4 em 4 partes, e essas 4 partes elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso não significa que são partes linearmente temporal, mas essas partes elas acontecem ao mesmo tempo, e por acontecer ao mesmo tempo ele para descrever cada uma delas, de uma forma em que cada uma delas tem uma razão específica para existir. Porque João ele usa a técnica de escrever por temas, por tópicos, por temas e tópicos mesmos, ao invés de escrever linearmente, temporalmente. E aí o que ele faz? O que ele começa a dizer? Ele diz que, para acalentar o povo, para que o povo pudesse respirar, vamos dizer assim, ele então olha para o rei. Ele olha para o rei. Especificamente, vamos olhar
para o rei, nessa primeira cena. E nessa primeira parte em que ele olha para o rei e ele diz que ele vê este rei sentado no trono. E essa é a cena em que abre tudo isso, é a cena em que simplesmente mostra o rei sentado, não é, como a gente já viu no capítulo 4, não é César que está sentado, não é nenhum rei, nenhum imperador ou nenhum, vamos dizer assim, grande líder que se encontra sentado, mas é aquele que está sentado no trono. E ele, ao olhar para esse que está sentado no trono, que já foi descrito no capítulo 4 o que era, ele olha e vê que na sua mão direita há um livro. Há um livro na sua mão direita. A ideia de que apareça esse livro é algo bem interessante, porque ele usa, e a gente já viu que João gosta muito, a forma como ele criptografa, se me permitam assim dizer, como ele criptografa os escritos do Apocalipse, é usar figuras de linguagem do Antigo Testamento para que a perseguição não pegasse o livro e o livro pudesse chegar a seus destinatários. Quando João olha e vê um livro escrito, um rolo escrito na mão direita daquele que está sentado, é como se ele estivesse nos levando para Ezequiel capítulo 2, verso 10. E Ezequiel 2, 10 nos diz o seguinte, ele diz a partir do 8 até o verso 10, ele diz: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas com a causa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então, o que João está tentando dizer? Quando ele pega a mesma cena de Ezequiel, capítulo 2, verso 9 e 10, e coloca na mesma forma de descrever como era esse rei que estava sentado no trono, e nele continha, da mesma forma, na sua mão direita, um livro. Esse livro era escrito por dentro e por fora, e que lá em Ezequiel, esse livro contém ais e lamentos. A mesma coisa é aqui, meus amados irmãos. O que João está tentando dizer, e para acalentar o coração desse povo, é que, literalmente, o dia da vingança chegou. Literalmente, a hora de que Deus haveria de tomar o seu povo, e não só tomar o seu povo, mas haveria de vingar o seu povo. Esse grande dia chegou. E quando ele coloca para abrir esses selos e abrir depois os selos, as trombetas, e depois de abrir as trombetas vão abrir as taças, todos eles, na verdade, são ais e lamentos. A mesma visão, a mesma forma de descrever a visão que ele havia escrito em Ezequiel e que o povo de Deus tinha na mão o Antigo Testamento, e lá em Ezequiel eles sabiam que era ais e lamentos. João aqui não descreve ser ais e lamentos, mas ele mesmo diz, da mesma forma que foi lá, da mesma forma há de acontecer cá. E aí mostra muito claro de que este livro, descrito por dentro e por fora, é o livro que vai conter a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, quando há de tomar para si a vingança de todos aqueles que haveriam de ter feito maus contra o povo de Deus. Por isso é que Ezequiel chama de lamentos, prantos e ais, e é isso que há de acontecer. Ou seja, aquilo que se encontra dentro do livro, na verdade, nada mais é do que o destino desse mundo. O que se encontra no livro, nada mais é do que o destino da humanidade, de uma forma geral, não dos filhos de Deus, mas da humanidade de uma forma geral. Uma outra questão que é interessante nós entendermos é de que esse livro, ele não necessariamente contém especificamente a vida nossa, do povo de Deus, mas ele contém a amplitude da humanidade inteira. E é essa que é a grande questão, é de que o lamento, ou o acalento em que ele traz para o seu povo, é justamente para demonstrar de que toda a história da humanidade, quer sejam daqueles que são filhos de Deus, ou quer sejam daqueles que não são filhos de Deus, eles se encontram nas mãos de Deus. O que João tenta demonstrar
o seu povo, e eu espero que isso sirva de acalento para você também, é que, ao olhar para o trono, ele vê na mão direita a mão do arado, a mão da força, a mão do trabalho, a mão que rege, que o cetro era segurado. Nessa mão estava esse livro, e você percebe que esse livro ele é completo, ele não tem mais como ser escrito nada, ele é completo por dentro e ele é completo por fora. Não há mais como se escrever nada, o que traz a ideia de que toda a história da humanidade, quer sejam daqueles que são servos de Deus, ou quer sejam daqueles que não são servos de Deus, a humanidade, de uma forma geral, ela se encontra na mão direita de Deus Pai, daquele que criou os céus, a terra e tudo que neles há. Não há mais possibilidade de se acrescentar nada e não há mais possibilidade de se apagar nada, porque o livro está selado. E ele está selado por dentro, por fora, ele está selado de todo jeito. É impossível que se possa escrever alguma coisa. E, meus amados irmãos, isso deve trazer acalento para nós, de que o destino da humanidade se encontra na mão do arado do nosso Deus, de que o destino da humanidade não saiu do controle de Deus, de que por mais que o Éden, como vimos ano passado, de que por mais que a criação ela tenha a linhagem da serpente rivalize com a linhagem da linhagem de Deus, por mais que com a linhagem da mulher, que no caso seria a linhagem de Deus, por mais que isso aconteça, de que há essa relação do bem que provém de Deus e do mal, que é o contrário do que provém de Deus, por mais que aconteça tudo isso, o que João tenta demonstrar é de que a razão do Éden ela não foi por água abaixo, de que aquilo que aconteceu no início, no princípio de todas as coisas, não fugiu do controle de Deus, de que aquilo que aconteceu naquela fatídica hora em que nossos pais desobedeceram e o mal, o pecado, a natureza pecaminosa passou a habitar entre nós, isso não fugiu das mãos de Deus, porque o destino, ou seja, a história da humanidade, ela continua escrita por dentro e por fora, completa, sem possibilidade de acréscimo, sem possibilidade de se apagar alguma coisa, e ela se encontra na mão direita de Deus. Só que, o que acontece aqui? Esse livro está selado. Quando você olha, e aqui há uma diferença, vamos dizer assim. Esse livro, ele se encontra selado. A gente já viu que é livros de juízos, são livros de lamentos, são livros em que Deus vai refazer esse mundo. Só que no Antigo Testamento, quando esse livro aparece, ele não aparece com 7 selos. Ele aparece aqui no Apocalipse com 7 selos. E o que é? E aí começa a aparecer esse negócio desse número 7, né? E que os numerólogos, aqueles que gostam muito, que são alinhados da Cabala, ou aqueles que têm mais de um cristianismo esotérico, começam a achar que esses números querem dizer alguma coisa, de que existe uma mensagem escondida no meio de tudo isso. Não tem nada disso. A ideia é muito simples. É de que todas as vezes que aparecer esse número 7, ele não é número da perfeição, como muitas das vezes as pessoas acreditam, isso é coisa de superstição, de que 7 é o número da perfeição. Não é essa a ideia do livro do Apocalipse, mas é de que todas as vezes que aparece o número 7, significa que Deus é quem fez essa obra. Então, por exemplo, você começa a perceber quantos dias o mundo foi criado em quantos dias? O mundo foi criado em 7 dias, o que significa que Deus é quem criou o mundo. Quantos dias era necessário que as vestes do sacerdote pudessem ser purificadas para que ele pudesse entrar no templo? Elas precisavam passar 7 dias sendo purificadas para que pudessem entrar no templo para com Deus. Aí ele vai dizer, dentro do livro, o livro havia sido selado com 7 selos, o que significa que quem selou o livro foi o próprio Deus. Por quê? Porque foi selado com 7 selos. Depois você vai ver lá no verso de número 7 e no verso
no verso de número 6, perdão, em que vai aparecer de que há os 7 Espíritos de Deus enviados na face da terra. Não são 7 espíritos, não tem 7 fantasmas rodando o mundo por aí, mas na verdade é que se remete à figura do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e que ele então conhece todas as coisas, todas as sabedorias. Tanto que, por exemplo, quando você vai olhar no verso de número 12, e aí olhe na sua Bíblia para o verso número 12, você vai ver que os muitos anjos ao redor do trono, os 24 seres viventes, os anciãos, e depois o número de todas essas pessoas eram milhões e milhões e milhares de milhares, eles vão proclamar em grande voz que digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? Pode conferir comigo aí. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. São quantos predicados que ele coloca aí? 7 predicados. O que significa que somente só Deus pode receber 7 predicados. Estão conseguindo entender isso? Isso está fazendo sentido para vocês? A ideia é justamente de que todas as vezes dentro do livro do Apocalipse que aparecer o número 7, é que se remete especificamente à obra de Deus. Se remete especificamente àquilo que Deus fez, àquilo que Deus faz, ou àquilo que Deus haverá de fazer. E todos esses, quando ele coloca de que digno é o Cordeiro que foi morto de receber, ele coloca exatamente 7 predicados, é de que somente Deus, e ele está dizendo que o Cordeiro é Deus, pode receber estes 7 predicados. O outro número que aparece aqui para nós, para que a gente possa caminhar entendendo um pouco mais, é o número 4. Que aí quando você olha, por exemplo, quando ele chega e diz no verso de número 13, ele coloca e diz, aquele que está sentado no trono, Cordeiro, seja louvor, honra, glória e domínio. O que significa que todas as vezes que nós olharmos para o número 4, esse número é o chamado número da completude. Ou seja, é o número 4, é o quadrado. São 4 ângulos retos, 4 cantos, e esses cantos formam a completude. Ele é perfeito, ele é igual de todos os lados, quer seja o lado direito, esquerdo, de cima e de baixo, eles são iguais. Não é o retângulo, mas é o quadrado. Então, todas as vezes que aparecer essa ideia de 4, muitas das vezes eles significam a mesma coisa, e só que é para dizer que é completo. Então, quando você olha louvor, honra, glória e domínio, é a mesma coisa. Quando você olha, por exemplo, no verso de número 9, você olha a todos aqueles que procedem de tribo, língua, povo e nação, é a mesma coisa. Povo, tribo, língua e nação é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Ele está dizendo a mesma coisa, repetindo 4 vezes, para demonstrar o quê? De que há uma completude, ou seja, é perfeito, está completo, o quadro é completo, é perfeito, e não tem mais nem o que tirar e nem o que acrescentar, nem o que modificar ou mesmo subtrair. Por quê? Porque está tudo feito, está tudo certo, está tudo colocado nos seus devidos eixos e que ninguém mais pode mexer nisso. Mas aí, meus amados irmãos, vem um outro problema. Como é que a gente vai saber o que está escrito lá dentro? Se está selado. Como é que a gente vai saber ora, se o alento é de que a história da humanidade ela está escrita e que não se pode mais nem acrescentar e nem subtrair, mas isso aí não traz alento para nós. O que traz alento para nós é saber o que está escrito lá dentro. É saber o que vai acontecer. Se aqueles que fizeram mal para nós vão pagar, se nós vamos para o céu de verdade, se vai ter um novo céu, uma nova terra, se aquilo que Cristo fez e prometeu vai dar certo ou não vai dar certo, se a gente vai gritar, volta logo, Senhor, porque senão tu vai dar a viagem de balde. Tem que saber o que vai acontecer. O que vai acontecer? E aí João simplesmente... E aí começa o segundo vi, né? A segunda cena. A gente não olha mais pro rei, em que o livro está na mão dele, mas agora a gente vai olhar para todo mundo chorando. Vai começar um chororô danado. Por quê? Por que é o chororô? Porque não tem quem abra o livro. E agora? Nenhum dos anciãos é capaz de abrir o livro, nenhum dos seres viventes é capaz de abrir o livro,
nem aquele que tem os 4 animais é capaz de abrir o livro. Ninguém é capaz de abrir o livro. Nenhum dos anjos, nenhum arcanjo, nenhum dos seres humanos, ninguém é capaz de abrir o livro. Absolutamente ninguém. E João simplesmente, ele cai por terra, ele cai na terra e se desaba a chorar. O que é interessante é que no original não é tão simples, esse choro de João não é tão simples. Aqui quando ele dizia eu chorava, no verso 4 dizia eu chorava muito, não é tão simples quanto parece, ele berrava mesmo, ele pranteava mesmo. É porque acabou a esperança. Se a gente não souber o que vai acontecer, de que adianta? Ver o livro na mão se a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, meus amados irmãos, eu confesso a vocês que esse prantear de João, ele começa a demonstrar para nós a respeito de quem é esse grande digno de abrir o livro. E essa é uma cena em que simplesmente há pranto no meio de tudo isso. Há pranto, quando ele olha e diz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E nem mesmo, não só abrir, mas nem mesmo olhar para ele. E ele continua dizendo, e eu chorava demais, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aí, aqui, quando na passagem da segunda visão para a terceira visão, quando ele vai, então, apresentar o Cordeiro, quando ele vai mostrar o Cordeiro, é uma das figuras mais belas e mais lindas, que eu espero conseguir transmitir isso para vocês na noite de hoje. Aqui é uma das passagens mais emblemáticas, mais significativas, com não só com signos e significados, mas é algo das mais poderosas de todas elas. C.S. Lewis, por exemplo, tenta traduzir essa passagem com Aslan nas Crônicas de Nárnia, quando Aslan morre e para poder fazer o sacrifício, e depois ele vai, quebra a mesa do sacrifício e ele então ressuscita. Só que para C.S. Lewis ele ressuscita como um leão. Aqui não. Qual é a mágica, qual é a dinâmica da coisa aqui? Aqui há uma passagem do Velho para o Novo Testamento. O símbolo de Israel, no seu reinado, no seu curto período de reinado, do Reino Unido, com Saul, Davi e Salomão, o símbolo, vamos dizer assim, o animal que simbolizava a Jesus, aquele que haveria de vir, aquele que era o vencedor, era justamente o leão da tribo de Judá. Esse era o Messias, aquele que haveria de reinar, de governar, aquele que era o rei das selvas, vamos dizer assim, me permitam o anacronismo, pelo menos por enquanto, o rei das selvas, esse leão, o animal mais poderoso da face da terra, era justamente aquele que haveria de reinar sobre todas as coisas. Mas qual era o grande problema? É que o reinado do leão, ele é um reinado bélico, ele é um reinado militar, ele é um reinado igual ao reinado de César, porque era o trono de Davi, era o reino de Israel. E o que aconteceu? O reino de Israel sucumbiu. Sucumbiu pelo próprio leão da tribo de Judá, que era Salomão. Sucumbiu por conta da própria desobediência dos seus reis, que eram os leões da tribo de Judá, que haviam desobedecido a Deus. O leão sucumbiu, o leão não existe mais. E aqui, meus amados irmãos, cai por terra toda e qualquer possibilidade de se interpretar a ideia de que haverá um reino milenar, de que haverá um reino específico, uma ressurreição especificamente para os de Israel, de que haverá uma ideia como os pré-milenistas acabam crendo. Aqui simplesmente cai por terra porque simplesmente a figura do leão não faz mais sentido nenhum. Sim, quem é o leão da tribo de Judá? O leão se acabou. Só que veja como João mostra. Os anciãos dizem assim para ele, não chores, olha para o leão, veja bem, o leão venceu, e ele venceu, e por ele ter vencido, ele pode abrir o livro.
Só que quando João ergue os olhos, João chorando em prantos, João ergue os olhos, e aí começa a terceira cena, João não enxerga um leão. Olhe para o verso número 6, veja se vocês enxergam isso. Olha para o verso número 6. E ele levanta os seus olhos e, ao olhar, não é um leão que ele vê um cordeiro. E aqui, meus amados irmãos, é colocado, é traduzido como cordeiro, mas aqui na verdade, literalmente um cordeirinho. Aqui está no diminutivo, no original está no diminutivo. Não é o bode, não é o cordeiro, vamos dizer assim, cheio com seus chifres grandes, mas é o cordeirinho. E esse cordeirinho é quem vai trazer sentido para o leão. Se não fosse o cordeiro, o leão não existia. Se não fosse o cordeiro, nada do que foi feito pelo leão faria sentido. Se não fosse o cordeiro, o leão continuaria sendo o símbolo de uma monarquia. Se não fosse o cordeiro, o leão continuaria sendo o símbolo de uma monarquia que fracassou. Se não fosse o cordeiro, o leão continuaria sendo apenas histórias antigas que haviam sido contadas. Só que quando João olha para esse leão, quando João olha para esse que era digno, e ele vai e ele enxerga o cordeiro. Só que, ao enxergar esse cordeirinho, é traduzido como cordeirinho, e esse cordeirinho ele coloca como tendo sido imolado. A palavra verdadeira é imolado. Ele foi imolado, ele foi aberto, ele foi cortado, ele foi tirado às tripas, ele foi literalmente tirado às tripas, ele foi imolado. Só que esse cordeiro agora ele se encontra vivo. E esse cordeiro não só se encontra vivo, mas ao ressuscitar, esse cordeiro ressuscita com 7 chifres. E não só com 7 chifres, ele ressuscita com 7 olhos. E não só com 7 olhos, mas ele ressuscita com o poder dos 7 Espíritos de Deus. Olhem para o leão, o simples leão que havia padecido, que havia sido morto, o leão que havia morrido, ele se transforma num cordeirinho, e esse cordeirinho foi imolado, mas ao ressuscitar, esse cordeirinho ressuscita com todos os poderes sobrenaturais que existem. A palavra chifre remete a poder, às cornitas, ao poder, a ideia de que quanto mais chifres você tem, mais poder você tem, e você percebe muito claramente de que ele ressuscita com o poder de Deus, com os 7 chifres, e não só com os 7 chifres, não só com a onipotência de Deus, mas ele ressuscita com a onisciência de Deus em saber todas as coisas. Por isso é que ele é digno de abrir o selo, porque ele é Deus. Por isso é que ele é digno de abrir o selo, porque ele ressuscita e é exaltado como Deus. Por isso é que ele é digno de abrir os 7 selos, porque ninguém é capaz de fazer frente ao seu poder, à sua onisciência e à sua onipotência e à sua sabedoria, porque ele é aquele que venceu a morte, e ninguém é capaz de vencer a morte. Então você percebe que aquilo que não fazia sentido nenhum, que era o leão da tribo de Judá, é ressurreto. Só que prestem bem atenção numa coisa. Olha para o verso de número 6. Veja no verso de número 6. Ele diz assim: no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Veja que o leão não deixou de ser leão, mas ele se parecia com um cordeiro que havia sido morto. Ou seja, João consegue sobrepor as 2 grandes ilustrações. A ilustração do poder de Israel com a ilustração do poder da salvação. Aquilo que nos dá esperança de dias é de que o Cordeiro foi morto. Aquilo que nos pagou o preço para que pudéssemos ter vida é de que o Cordeiro foi morto. Mas aquilo que garante que jamais morreremos e que haveremos de ressuscitar é porque o Cordeiro foi vivo. E esse Cordeiro é o leão da tribo de Judá. Ou seja, meus amados irmãos, João descreve isso de uma forma em que este cordeiro ele tem tanta autoridade que o verso de número 8 diz que ele toma, sem pedir, sem nada, ele toma o livro nas mãos daquele que está sentado no trono. E ao tomar esse livro, todos eles se prostram diante dele, para que pudessem então
com harpas e com taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, entoaram um cântico ao Senhor. O que são essas harpas e essas taças de ouros cheias de incenso? A ideia, meus amados irmãos, é justamente de que todas as orações que nós fazemos, elas chegam ao trono de Deus. Todas as orações que pranteamos, que colocamos diante do Senhor, elas chegam ao trono de Deus e exatamente elas servirão de prova nos autos do julgamento. As nossas orações, aquelas que são as perseguições, as orações, elas servem de autos para aqueles que serão julgados no dia do juízo, serão julgados, porque Deus ele tem como prova todas as nossas orações. E aí, então, eles passam a dizer que quem são essas pessoas que oram ao Senhor? Quem são essas? Ele vai dizer muito claramente, são pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nação que Deus simplesmente reuniu para constituir reis e sacerdotes, e aí ele já dá uma palhinha aqui de como será isso, que nós haveremos de reinar sobre a terra. E aí volta aquela mesma ideia de que o mesmo poder e autoridade que o ser humano tinha no Jardim do Éden voltará a ter quando, então, ressuscitarmos e termos poder sobre a natureza. E aí João, então, deixa de olhar para o rei, deixa de olhar para o prantear, deixa de olhar para este cordeiro e passa a olhar para o resto das pessoas que estavam lá na sala do trono. Ou seja, os 24 anciãos, os seres viventes, os seres viventes, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e os milhares e milhares e milhares e milhões e milhões e milhares e milhares de pessoas. E o que essas pessoas, então, passaram a fazer? Elas passavam a adorar o Cordeiro. E por que elas fazem isso? Porque ele é o único que é digno. Ele é o único que é Deus. Só ele pode abrir, porque só ele é Deus. Só ele pode fazer todas as coisas. E aí, então, os 4 seres viventes respondem amém, amém e amém, e todos passam, se prostram e adoram diante dele. Bom, meus amados irmãos, mas o que tudo isso tem a ver conosco na noite de hoje? O que a gente pode aplicar nas nossas vidas na noite de hoje? A primeira delas é que a gente precisa parar de achar, e isso, eu sei que para alguns isso pode trazer dor de cabeça, mas para outros pode trazer alento. Para alguns pode trazer dor de cabeça, para outros pode passar a dor de cabeça. Para mim, particularmente, passa a minha dor de cabeça. É que o destino se encontra nas mãos de Deus. Essa é a primeira questão que você pode precisar entender. Mesmo que ele, aí, como eu digo, você pode se revoltar, você tem todo o direito e uma pseudo-liberdade de se revoltar com o destino que Deus escreveu para você. Você pode pegar sua cabeça, bater na parede, pegar seu celular, jogar no chão, fazer igual o Didi Mocó, abrir assim as 2 mãos e dizer que eu não aguento. Pô, você pode fazer tudo isso, mas vai mudar? Não vai. Então, o que eu considero? Considere de que você faça parte desses reinos e sacerdote, e todos os povos, tribos, línguas e nações, para que você possa descansar nas mãos de Deus, porque o destino da humanidade se encontra nas mãos dele. Ou seja, aquela velha ideia de que do suor do nosso rosto nós construímos o nosso destino cai por terra. E é muito melhor nós confiarmos nas mãos de Deus e deixar que Ele escreva o nosso destino, do que necessariamente nós, pecadores, miseráveis, pobres, cegos, nus, achar que temos o poder e a capacidade de escrever os nossos destinos. A ideia é que, e eu espero que isso traga conforto ao seu coração, de que não só os nossos dias estão contados, mas de que os nossos dias estão escritos. E de que os nossos dias que estão contados e são escritos não se resumem especificamente a estes dias aqui, mas resumem aos dias eternos, de toda a eternidade, em que nós haveremos de ser transformados em reinos e sacerdotes. A dor de cabeça que isso nos traz é se você simplesmente crer de que as coisas terminam aqui, e de que
porque Deus não me fez da forma como eu queria que Ele tivesse me feito. Mas não é essa o alento. O alento é de que este mundo que caducou há de ser refeito para que nós possamos voltar a reinar sobre a terra. E para que tudo isso aconteça, é necessário que esse destino da humanidade, estes selos que vão sendo abertos e que a gente vai ver no decorrer dos domingos, estes livros possam ser abertos, debruçados, debulhados, e que o destino da humanidade se cumpra. E eu espero que isso traga alento para o seu coração. Que isso não traga angústias e agonia, no sentido de que você não é motorista, você é passageiro. E agora, o que eu quero dizer para vocês é, aproveite a viagem. Porque aquele que reina e que governa foi quem escreveu o livro da vida, e ele se encontra nas mãos de Deus, não só nas mãos do que está sentado, mas especificamente naquele que morreu e que venceu todas as coisas. A segunda razão, meus amados, a segunda lição que eu quero que você entenda, é de que se você crer no nome do Senhor Jesus Cristo, que você tem Ele como seu único e suficiente Salvador, mais uma razão para que você possa acalentar o seu coração é justamente de que Ele venceu a morte. O Cordeiro venceu a morte. O Cordeiro ressuscitou. O leão da tribo de Judá, que não fazia nenhum sentido porque o reino de Israel havia caducado, passa a fazer sentido porque o Cordeiro venceu. Aquele Cordeiro que foi morto na Páscoa no Egito, que também não fazia muito sentido para que as pessoas não entendiam muito por que aquele Cordeiro havia sido morto e era necessário que matasse ele uma vez por ano, esse Cordeiro ressuscitou. E agora faz todo sentido. Esse Cordeiro não é um simples caminho. Esse Cordeiro não é uma simples possibilidade, vamos dizer assim. Esse Cordeiro é o único, é o digno. E a palavra digno aqui, ela traz consigo, ela carrega consigo uma ideia de unicidade. Ele é o único que é digno. Ele não é um dos dignos. Ele é o único que é digno. Por que ele é o único digno? Porque ele é o único que é Deus. Ele é o mais poderoso de todos eles. Ele é o único que tem o poder oriundo de Deus, os 7 chifres. Ele é o único que tem a sabedoria, a onisciência de Deus. Por quê? Porque ele tem os 7 olhos que vêm de Deus. A ideia que João escreve é de que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que vivem em Cristo, aqueles que creem no nome de Cristo, aqueles que têm Cristo como a razão da sua vida, o seu único e suficiente Salvador, podem viver descansados, tranquilos, não só porque o livro se encontra nas mãos do rei, que foi escrito pelo rei, mas principalmente porque este que abriu os livros, é este que vai abrir os selos, este que vai dar prosseguimento para que tudo que foi escrito aconteça, esse é aquele que nos salvou, que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Isso precisa trazer alento para o nosso coração. Isso precisa trazer motivação para nós, das nossas vidas. Porque crer no nome do Senhor Jesus não é simplesmente trazer bonanças e bondades para nós aqui nessa terra, mas é para nos transformar em reis e sacerdotes, para reinar na terra vindoura. E a última, meus amados, de todas elas, é de que esse que reinou, esse que venceu, esse que abre a terra, esse que abre os selos, perdão, esse que faz todas as coisas, é aquele que há de nos transformar em reis e sacerdotes. É aquele que há de, ao ressuscitarmos, dessa feita puro, perfeitos como Ele é perfeito, é aquele que há de nos fazer voltar a ter poder para reinar sobre a terra. E aqui é algo fantástico, é algo extremamente poderoso, porque simplesmente o que João está dizendo é que aquilo que parecia ter dado errado, que era o Éden, parecia ter sido um plano de Deus que deu errado, não é. Não é errado.
É simplesmente para que pudesse culminar nesse dia, que é o dia em que ele pegará pessoas de todos os povos, não mais só do leão da tribo de Judá, não mais só de Israel, não mais só de uma nação, mas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele haverá de pegar todas essas pessoas para quê? Para que elas possam literalmente verdadeiramente servirem ao leão da tribo de Judá. Não mais o falso, não mais aquele reino que caducou, mas agora, especificamente, ao reino verdadeiro, em que não mais há a possibilidade de se sucumbir, mas como foi colocado pelo próprio Cordeiro que venceu a morte, esse reino é eterno para todos sempre. Eu espero que isso traga alento no seu coração, eu espero que isso faça sentido para você, eu espero que você possa ruminar, crer no nome desse reino, descansar no nome desse rei, crer no nome do Cordeiro, para que você então possa reinar junto com ele na eternidade. Que Deus os abençoe e vos guarde.